Você provavelmente já ouviu falar o que é dislexia, mas você sabe o que significa? Então fica aí. Meu nome é Natanael e você está nos 5 minutos com o neurologista. A dislexia ela já é conhecida desde o século XIX. Inicialmente, ela tinha o nome de cegueira verbal, porque já diversos neurologistas tinham encontrado que algumas crianças, ou até mesmo alguns adultos que tinham uma inteligência normal, tinham uma dificuldade extrema em decodificar letras e símbolos. Esse nome dislexia ele já foi cunhado lá no ano de 1889. E o que significa? Ele significa um indivíduo que tem inteligência normal, habilidade para desenvolver qualquer outra das funções, porém, quando o assunto é decodificar símbolos, ele encontra maior dificuldade. Geralmente, essas pessoas, elas têm na sua história pregressa um atraso de fala. Então, normalmente, é aquela criança que demora para falar ou que, de repente, comete muitos erros de sons e que, quando chega lá na idade escolar, essa dificuldade inicial de sons e de encontrar o pensamento com o som, ela esbarra na dificuldade depois de transformar esses sons nas letras e na decodificação. Então, o indivíduo, ele comete muitas vezes omissões, muitas vezes ele pode cometer inversões de letras, ele pode cometer também uma incapacidade de atribuir um determinado som a uma determinada letra naquele contexto e que torna para ele a leitura muito difícil. Normalmente a causa da dislexia tem a ver com uma incoordenação dos nossos centros de leitura e escrita no cérebro. Então, alguns estudos que foram feitos posteriormente identificaram que existem algumas dificuldades em coordenação em determinados centros neurais no cérebro e que acabam refletindo nessa dificuldade de aprendizado. A dislexia, ela não tem uma cura definitiva. Eu não tenho um remédio que eu vou e compro na farmácia para tratar. Porém, ela tem uma série de tratamentos que podem ser feitos principalmente na ordem de fonoaudiologia e da ordem de psicopedagogia para que o indivíduo tenha estratégias diferentes para o aprendizado. Então é muito importante que esse indivíduo ele tenha um apoio muito grande da família, que ele tenha um apoio muito grande da escola e principalmente que esse suporte seja integrado para tentar fazer com que essa criança tenha outros caminhos para fazer o seu aprendizado. Então vocês pais que estão em casa, como que vocês podem perceber a dificuldade do seu filho? Em primeiro lugar, o seu filho ele tem uma inteligência normal, ele consegue captar muito bem as coisas do dia a dia, ele consegue captar bem e recontar bem as histórias, principalmente quando você conta as histórias para ela. Porém, quando ele vai passar para o papel, você nota que essa criança ela já comete algumas inversões, ela já comete algumas faltas, ela é lenta muitas vezes no processo de olhar para o quadro e copiar, ou de olhar para uma folha e copiar. Só que tem uma coisa muito importante. Olha, imagina, o seu filho tem 6 anos de idade, nunca teve atraso e está com uma certa dificuldade. Não necessariamente ele vai ser disléxico. Porque a gente tem um processo natural de evolução pedagógica aí. Então, normalmente, a partir do 3º ano escolar, ou seja, quando a criança está mais ou menos entre 8 e 10 anos, é que a gente consegue desenvolver melhor o diagnóstico e atribuir melhor a questão do diagnóstico de dislexia. Claro, se o indivíduo tem um atraso muito grande de fala, se ele já vem vindo com um histórico de uma dificuldade de conversar ou de troca de sons muito grandes, ele pode até receber esse diagnóstico um pouco anteriormente do que a idade de 8 anos. Mas geralmente o típico é entre 8 e 10 anos. Bom, e aí você nota que o seu filho, o seu sobrinho, o amigo do primo, do vizinho, está tendo essa dificuldade e você fala, nossa, então certamente é dislexia. Calma lá, devagar com andor. Não é bem assim. A gente tem um processo que tem que ocorrer para que essa criança seja avaliada. E vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Te vejo lá!